Boa tarde a todos mais uma vez. Agradeço ao presidente Marcos Vinícius pelo convite, do qual fiquei muito honrado de estar aqui na OAB, nessa entidade responsável por tantas lutas e por tantos avanços democráticos do Brasil nas últimas décadas. E cumprimento a todos da mesa, meu colega Gil Castelo Branco, de tantos debates a respeito da lei de acesso, e o senador Capiberibe, que participou já de tantos encontros também, quando discutimos a necessidade de mais transparência no país, ministro Luiz Inácio Adams, ministro Jorge Age, Almino Afonso, que representa aqui o Conselho Nacional do Ministério Público, e o doutor Antônio Neildo Ferreira, do Conselho Federal da OAB, também. Eu sou um jornalista, possivelmente o único aqui na mesa que tem este ofício, e a história das leis de acesso à informação no mundo já são mais de, pela conta que eu tenho, cerca de 80 países que têm esse tipo de legislação. Em cada um desses países, em geral, a disputa inicial sobre a necessidade de ter essa legislação começou sempre com a ajuda dos jornalistas, e não poderia ser diferente, porque nós, jornalistas, usamos a informação como matéria-prima do trabalho do nosso dia a dia. E eu, desde cedo, quando comecei como repórter, aprendi sobre essa necessidade e essa deficiência que a democracia, a jovem democracia brasileira tinha nos anos 80, quando eu comecei a ser repórter. E eu conto aqui, viu, Marcos Vinícius, um episódio pequeno assim. Nos anos 80, eu não era repórter de política, como eu sou hoje, não ficava em Brasília, ficava em São Paulo, e jovem ainda fui enviado para... Eu era repórter de economia, porque economia era o grande tema nos anos 80, não é? Hiperinflação, dívida externa, e era onde os repórteres conseguiam mais espaço nos jornais. Era um desejo, logo que me formei, quis ser repórter de economia. E fazia muitas reportagens, e me lembro que a cobertura da dívida externa era a mais nobre de todas, né? Não tinha um dia que os jornais não tinham uma notícia sobre dívida externa. Quem diria hoje... Nós não temos uma dívida externa mais, pelo menos do setor público, né? A dívida não existe mais, existe uma dívida hoje do setor privado, uma dívida externa. Mas, enfim, havia uma informação, vejam só que coisa, como o Brasil mudou. Nos anos 80, todos nós, repórteres, disputávamos para descobrir o valor exato da dívida externa. A gente não sabia o valor, era 120 bilhões, eu não sabia, e não se sabia, ministro Age, quem eram os credores. Mas quem são esses bancos? Eram 700 bancos, era uma coisa assim, que se reuniam num comitê assessor, que era coordenado pelo Citibank, em Nova York, na Lexington Avenue, nunca me esqueço. Já passei muitos plantões naquela esquina, esperando os banqueiros saírem, a gente não sabia quem eles eram, e não tinha quem perguntar. Mas aí, para não me alongar muito, né, para dar um exemplo de como o Brasil era muito mais opaco. No dia 14 de março, perdão, de 1990, era a véspera da posse do primeiro presidente da República eleito pelo voto direto, Fernando Collor. Ia tomar posse Collor no dia 15 de março de 1990. Naquela época, a posse era em março, a eleição era em novembro, enfim, era tudo diferente. E eu estava aqui já uma semana em Brasília, ajudando a fazer a cobertura da posse. E qual era a nossa dúvida? Qual vai ser esse plano econômico que vai ser feito? Ninguém sabia, aquela correria de repórteres. Estou vendo o Bartolomeu Rodrigues, meu colega, a quem eu chamo de primo, porque tem o mesmo nome que eu, mas não somos parentes, mas somos muito amigos. Uma disputa entre os jornalistas para descobrir sobre como seria o plano econômico que o então presidente eleito, Fernando Collor, ia implantar. E muitas dúvidas, e eu obcecado há anos já com a história da dívida externa, que eu não sabia o valor. Ninguém sabia o valor exato e quem eram esses bancos. Aí, já frustrado, eram umas 6h30 da tarde, ministro Age, do dia 14 de março de 1990, fracassei, eu e todos os repórteres da Folha naquela época, não sabíamos como seria o plano. Falei, vou dar um pulo no Banco Central. Vou até o Banco Central, quem sabe tem alguém lá, final de governo, não é? Aí eu fui ao Banco Central.
desci na frente do Banco Central, 6h30, estava já meio fechando, fim de governo, né? Aí não era como é hoje, não tinha identidade, esse negócio de muitos controles. Eu fui entrando, ninguém me falou nada. Eu entrei, eu sabia onde era o DEDIV, o Departamento da Dívida Externa, era enorme. Tomei o elevador e subi até o DEDIV. Quem sabe tem alguém aí, não é? Entrei no andar, assim, parecia cena de faroeste, porque tinha umas luzes fluorescentes piscando, algumas queimadas, e ninguém no andar inteiro. Falei, puxa vida. Daí eu comecei a andar por ali. Aí comecei a olhar nas mesas papéis jogados, último dia do governo Sarney. Comecei a olhar aqueles papéis, dívida externa, relatório, comecei a copiar. Copiei muita coisa. Foi assim que eu fiquei sabendo, a Folha de São Paulo, em semanas seguintes, em várias reportagens, vários furos, quem eram os credores, quanto se devia para cada um, etc. E, enfim, assim aconteceu. Não havia lei de acesso à informação, ministro Luiz Inácio Adams, como nós temos hoje. Então, isso significa que, ainda no começo dessa mesa, eu puxei o ministro Age de lado e falei, como andamos, hein? Não é? Andamos bastante, mas ainda falta muito, ministro Age, falta muito. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco aqui. Nem vou me alongar, fiquei contando essa história do passado, aqui, quando eu ainda tinha cabelos pretos, não é? Nós fizemos um relatório, nós da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, consultando repórteres dos principais veículos brasileiros sobre a experiência que eles tiveram ao longo desse primeiro ano. Então, jornalistas da Folha, do Globo, do Estado, Zero Hora, Estadão, dos principais veículos também menores, mas pessoas verdadeiramente interessadas em ter acesso à informação em todos os níveis, no nível federal, estadual, municipal, e o resultado não foi muito bom. E note que, Marcos, que, nesse caso, não estou falando aqui de jornalistas inexperientes que vão fazer uma malandragem, enfiar algum contrabando no pedido para ver se consegue uma informação que, de fato, não deve ser pública naquele momento. Pessoas experientes que foram consultadas. E aí, de cada 10 jornalistas desses que estão no dia a dia, ali lutando para ter acesso a mais informações, de cada 10, meia dúzia relatam problemas no bom fluxo de dados que recebem quando fazem um pedido. Então, isso é um indicador de que houve um fracasso? Não é. Mas é um caso clássico em que nós temos o copo meio cheio e meio vazio. Não é? Meio cheio porque é uma das leis mais civilizatórias da história recente do país. Não vou aqui citar de novo, ou cito, não sei, aquela frase que a gente conhece do juiz americano, não é, do juiz da Suprema Corte no início do século passado nos Estados Unidos, que dizia que a luz do sol é o melhor desinfetante. Toda vez que tudo fica mais claro, as pessoas sabem mais o que acontece, daí podem cobrar mais as coisas. Então, eu acho que a gente evoluiu muito, andou para frente, mas esse indicador dos jornalistas, que são pessoas que usam muito a lei, porque a lei ainda não é, infelizmente, disseminada para todos os cidadãos brasileiros, né? As pessoas, muitos, nem sabem que ela existe ainda, indica que há muita coisa a ser corrigida. Eu vejo, no plano federal, mais interesse das instituições em tentar resolver, vejo menos interesse nos estados e muito menos ainda nos municípios, mas acho que andamos para frente. E vou citar uma coisa que eu sempre falo quando me pedem para falar sobre como está indo a lei, que é a necessidade, no século XXI, de os órgãos públicos, as instituições públicas, de manejarem com mais ciência, com mais inteligência, as informações que produzem e que arquivam. E vou citar um caso específico, ministro Age, já falei para o senhor várias vezes, falo aqui em público mais uma vez. O que acontece com os milhões de e-mails produzidos pela administração pública federal, pelas estaduais, municipais no dia a dia? Porque, no passado,
A história do Brasil era contada em memorandos, não é? Estamos aí na Comissão da Verdade, um papel, um xerox, uma foto. Há mais de 10 anos não tem mais isso, não tem mais memorando, não tem nada. Onde é que ficam arquivadas essas informações que vão contar a história do Brasil no ano de 2013, 2012? Não se sabe ainda. Muitos órgãos públicos não arquivam, muito simplesmente apagam isso. Como é que nós vamos, no futuro, poder requerer essas informações se elas nem vão existir mais, porque estavam apenas em formato eletrônico? Então, isso vai custar muito dinheiro, porque vai ser necessário fazer um trabalho de backup dessas informações, com redundância, guardar em 2 lugares diferentes, catalogar, saber quando poder divulgar, porque não queremos aqui que um funcionário público escreva um e-mail hoje e amanhã esse e-mail seja requerido por um jornal, porque certamente tem que ter um prazo aí de carência. Mas, algum dia, um e-mail que tem terminação .gov.br tem que ser público, todos eles. Em 5, em 10, 15, 20, 30, não sei. Algum dia tudo tem que ser público para que a história do país seja contada. E vou estressar um pouco mais isso. E as mensagens que eu troco com os ministros, com os deputados, com os senadores, via SMS, essas também vão ficar perdidas. Quantas informações relevantes para a história do Brasil estão ali, também vão se perder. Então, tudo isso é governança que tem a ver muito com essa lei. E o bom dessa lei, senador Capiberibe, é que ela está fazendo com que essas questões apareçam, cheguem à superfície e vai obrigar os órgãos públicos a pensar sobre elas e a decidir como resolver esses gargalos. Eu acho que andamos muito, andamos para frente, mas o caminho ainda é muito longo. Com isso, eu termino aqui minha breve exposição. Muito obrigado a todos.